Olha, por incrível que pareça, desde criança, na minha época, que eu não já sou tão jovem, né? Mas sou jovem no pensamento, mas na idade a gente já tem uma certa... Ó, pra você ver que você falou, né, que você foi fazer o mestrado e depois foram pra Mossoró, de Mossoró, e vocês vieram pra Minas. Ali próximo, que fica o quê? Mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros, tem Araguari. Sim. Que tem grandes produções de café. Aliás, tudo ao redor ali, inclusive no domingo, eu fui a uma feira que... Fala pra gente onde você trabalha hoje, né? E o que você, como que você atua, porque assim, a gente sabe que são vários ministérios, né? E que cada ministério tem aí sua limitação, área de atuação. Então, assim, se você puder falar um pouquinho pra gente. O principal objetivo da plataforma é o quê? É fazer essa integração, é pegar todos esses dados, disponibilizar essas informações ao produtor. Independente de soberania né, americana, mas assim, pensando pro lado... Porque quem tá cobrando a gente são os europeus, e aí a gente sabe por que eles estão cobrando, porque na verdade eles não estão querendo a nossa concorrência. Chama na Botina, o seu programa semanal, né? O seu programa Cast. Você já sabe que você pode nos acompanhar pela Rádio Boa Notícia, de 8 às 10 da manhã, pelas redes sociais, e aí você escolhe a da sua preferência, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. Então você pode baixar esse ou outro episódio, né, Lara? E acompanhar esses bate-papos e essas histórias que a gente traz aqui no Chama na Botina, né? E hoje nós estamos com uma convidada que a gente teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né, Lara? Tivemos a grata surpresa, né, de quando ela começou a palestra ali a falar sobre o assunto, e a gente, toda vez que vê gente boa conversando, a gente quer trazer essa prosa para os nossos seguidores, vamos assim dizer, para que eles também tenham essa chance, né, já que não é todo mundo que pode participar de alguns encontros e palestras. Mas é isso aí, bem-vinda, Silvia. Minhas queridas, o prazer é todo meu. Saibam que eu trouxe referências belíssimas quando eu fui a Balsas, principalmente da força da mulher no agro. Eu fui, né? Eu sou engenheira agrônoma, né? Eu tenho mestrado e doutorado na área de fitotecnia, trabalhando sempre nessa área de tecnologia e produção de sementes. Então, desde que eu iniciei do agro, eu sempre tive a convicção de que eu estava no caminho certo, né? E participar de uma palestra, né? Porque eu sou maranhense, né? Sou de São Luís. Para mim foi uma honra ter, assim, esse contato, ter essa oportunidade, né? De levar tecnologia, levar inovação, levar a gente fala que hoje a plataforma é uma maior referência que nós temos como governo, como fomentador de políticas públicas, e levar isso ao meu estado não poderia ter sido um presente melhor para mim. E quando eu cheguei lá, que eu me deparei com um conjunto de mulheres fortes, mas que ânimo que eu tive, sabe aquela que a gente fala, injeção na veia, que aí você fica com mais euforia, você fica com vontade de voltar, você cria mais... possibilidades de como você vai ajudar aquelas pessoas. É claro que ali a gente tinha uma turma mista, né? Tinha os produtores, mas eu vi que tem muitas pessoas, muitas mulheres ligadas ao agro, e como elas trabalham bem, como elas são boas no que fazem, né? Nós tivemos ali a história daquela produtora que contou toda a sua trajetória, como ela chegou a modificar, a dar uma reviravolta na sua vida pessoal e profissional. Então isso não tem nada que pague do que você vê que realmente tudo que você está se propondo a fazer, você está no caminho certo, né? Uma bela história de vida dela, e eu parabenizo também vocês que são a gente fala que são as nossas pontas de comunicação, né? Com esse programa, a Botina, que vai levar de uma forma leve, mas de uma forma comunicativa, de uma forma que abre, né, todo esse leque de possibilidades para N
tipos de público. Então, parabéns a vocês também, a Lara e Dina, que estão aí nesse comando desse programa que é formidável. Certo? Eita, maravilha, obrigada, né? Obrigada, Silvia, muito obrigada. E eu já que você começou a falar um pouquinho, ela falou assim, resumidamente, Bem gente. resumidamente. Tipo assim, ela não falou nada do currículo dela, tá? Gente, se eu abrir e mostrar aqui umas 3 páginas. Porque eu dei uma curiada, mas eu vou começar com o início. Como é que Vamos lá. Silvia, né, eu sempre Ludovicense. Quem mora em São Luís, Ludovicense. Que é assim, criada numa cidade com praia, decidiu que iria fazer agronomia. Como é que isso apareceu pra ti? Por que deu essa vontade em você, Silvia? Olha, por incrível que pareça, desde criança, na minha época, que eu não já sou tão jovem, né? Mas sou jovem no pensamento, mas na idade a gente já tem uma certa experiência. Então, desde criança, o que eu fazia? Eu pegava latas de óleo, que naquela época eram latas. Minha avó usava as latas e eu pegava e fazia o quê? Plantava. Então, eu fazia botava várias plantas ali. Todas elas tinham nomes e tudo começava com a letra S, né? Sem querer puxar sardinha para a mãe, que era eu. Então, o meu amor pela agronomia já foi desde criança. Eu sempre gostei muito de planta, sempre tive muita afinidade. Então, quando eu fui para a faculdade, eu entrei cedo na faculdade, com 17 anos, eu já sabia o que eu queria fazer agronomia. E fui lá, prestei o vestibular, entrei na universidade, na UEMA, né, Universidade Estadual do Maranhão. E lá o meu amor pela agronomia só aumentou, porque eu tinha uns professores que eram assim, verdadeiros apaixonados também pelos que eles faziam. E aí o meu problema era escolher qual área que eu queria seguir, porque cada vez que eu entrava e conversava com o professor, eu me apaixonava por aquela área. É o professor de fitopatologia que trata das doenças das plantas. Porque eu estudei em Viçosa, e aquilo foi me abrindo assim a mente, que você pode e deve seguir os seus sonhos, né? E que eu pensei, eu vou estudar aqui agronomia, mas eu quero um passo maior, eu quero me especializar. Então, chegou um certo período lá da faculdade, eu fui trabalhar como estagiária no laboratório de sementes, e ali realmente foi onde eu me identifiquei, né? Eu amava as sementinhas, e aquilo já remete desde a criança, né? Que ficava ali semeando, plantando. Então, eu tinha um grande professor que era dessa área de sementes também, uma professora, e ela sempre motivava muito. Não, Silvia, esses professores, como vinham de outras universidades, tinham feito pós-graduação em outras universidades, e aí você vê a possibilidade, né, de você também crescer nesse sentido. E foi quando eu decidi que eu precisava realmente ir além. Apesar de morar na praia, o meu marido fala que eu saí de São Luís porque ele ama São Luís, e ele é daqui de Brasília. Ele fala que eu saí de São Luís para conhecê-lo. Eu digo, tá certo. Que se não fosse assim, porque ele fala, gente, como é que você sai daquela cidade maravilhosa, aquela ilha maravilhosa, e vem buscar outros caminhos? Eu digo, não, é porque você tinha que me encontrar, né? Era o destino. Então, daí eu comecei, né? Fiz especialização em Fortaleza, fui para a Exalc, e lá como estagiária, eu comecei a amadurecer mais, aí fiz muitas amizades, e aí foi a época que eu me inscrevi para o mestrado, né? Então, a época as universidades federais estavam em greve. Aí eu me inscrevi tanto para a Exalc como eu me inscrevi para a Viçosa, que eram as 2 melhores universidades que a gente tinha com referência na área de agronomia, né, principalmente na área que eu tinha escolhido, que era de sementes. E aí, para minha surpresa, saiu o resultado de Viçosa, aqui em Minas Gerais. Aí eu fui para lá. Só que quando chegou lá, 6 meses depois, saiu o resultado da Exalc. E aí eu disse, eu estou com um problema que todo mundo queria ter, 2 grandes universidades, né? Para você escolher. Não foi fácil. Teve pressão psicológica de todos os lados. Mas eu tinha um amor tão grande também, pelas 2, mas eu tinha um amor muito grande pela Exalc, né? Assim, até por eu ter passado mais tempo por lá. E aí eu fui sair de Viçosa, fui para a Exalc fazer
o mestrado, e lá eu conheci o meu marido, que estava fazendo doutorado na área de genética. Olha Então, por aí. isso que ele brinca, olha, Olha saiu, o universo, caminhou, né, colaborando. Conspiração boa. são os caminhos, são as escolhas que a gente faz, e olha só, né? Que Os coisa nossos boa. caminhos. E aí fiz o meu doutorado lá, fiz o mestrado lá em Piracicaba, ficamos uns 10 anos lá em Piracicaba. E aí depois meu marido foi trabalhar na Baia, onde ele trabalha até hoje. E aí nós fomos morar por conta do trabalho em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Olha, coisa. Assim, saímos de um frio terrível para um calor Aham. fenomenal. E de mais lá perto de da Mossoró- praia, agora eu entendi Hã? agora. E mais perto da praia, né? Na Sim, praia. sim. Uns 20 quilômetros, estava bem mais perto. Ele gostou. Sim. Mas foi assim, são experiências, né? São experiências que a gente passa e que realmente valeram muito a pena, né? De se conseguir. Aí lá na UFES eu fiz o meu doutorado. Aí depois nós tivemos que mudar também por conta de trabalho, a mesma empresa, mas nós fomos agora, onde nós moramos há mais de 10 anos, que é Uberlândia. Aí lá eu comecei a fazer, inclusive, o meu pós-doutorado, só tive que parar um pouco, porque aí fui dar aula na universidade, mas é uma cidade que tem o meu coração hoje, né? Uma cidade onde eu tenho um casal de filhos, né? E ninguém quer vir embora para lugar nenhum, ninguém quer sair de Uberlândia. Olha só. A não ser para São Luís. Mas Uberlândia é uma big de uma cidade, né? Então, assim, É. super entendo, Nossa. né? Porque Tem toda a estrutura. Nossa, Uberlândia é fora de série. Ô Silvia, ó, pra você ver que você falou, né, que você foi fazer o mestrado e depois foram para Mossoró, de Mossoró, e vocês vieram para Minas. Só esse contexto para as pessoas entenderem onde o agro está presente. Quer dizer, em todo o território, né? Porque foi lá, eu não sei que culturas, Mossoró, não me vem em mente agora fruticulturas, eu não sei. Sim, Fruticultura. fortíssimo o melão. Uhum. Nós temos uma grande empresa lá de melão que hoje ela domina o mercado externo também. Ela exporta muito para a China, para o Japão. Então é uma baita, porque agora me fugiu o nome. Agrícola Famosa, o nome da empresa. Ela é extremamente... É uma empresa assim, que sabe aquela empresa que dá gosto de você ir visitar? Extremamente meticulosa com os cuidados fitossanitários, com tudo. O agro lá é muito forte nessa parte de fruticultura, mas também é uma região que é muito rica por conta do sal e do petróleo. O sal já é bem conhecido, assim, né? A gente sabe que, eu acho que 90% do nosso sal é Mossoró. Sim. E aí você foi para Uberlândia, que a gente só pensa no gado, mas sabe que também tem café. Não, Uberlândia é uma região muito central. Então você tem ali a facilidade de ter grandes empresas, exatamente porque ela está muito bem localizada, né? Então o agro lá é muito forte, tanto a parte animal quanto a parte vegetal. Ali próximo, que fica o quê? Mais ou menos uns 20 e poucos quilômetros, tem Araguari. Sim. Que tem grandes produções de café. Aliás, tudo ao redor ali, inclusive no domingo, eu fui a uma feira de uma cooperativa que patrocinava uma cooperativa que chama Seco Café. Ela é uma cooperativa só de mulheres. Eu não lembro quantas mulheres tem, mas são várias. Foi um E elas são encontro de muito 3 mil fortes, pessoas? Hã? Foi um encontro de mulheres? Esse não. Foi uma feira dessas cooperadas, né? Aí lá, inclusive, tem até uma sacolinha aqui. Eu comprei, foi uma feira onde tinha mel, cachaça, café e queijo. Jesus, todas elas de amado. produtoras rurais. Boa. Elas são muito fortes. E aí elas sempre me convidam, olha, você vai ter, essa feira foi lá em Uberlândia, foram 3 dias, eu só pude ir no último dia. Mas vale muito a pena, assim, elas são muito influentes no meio do agro, sabe? E aí você vê a força que a mulher tem, né, dentro do agro. A gente, aqui no nosso departamento,
nós estamos com a plataforma, né? A plataforma Agro Brasil Mais Sustentável. Ela, por enquanto, a gente não tem tanta adesão feminina, mas é uma coisa que eu, inclusive, já tenho até um projeto que é para trabalhar a questão de você trazer mais a mulher, sabe? Essa força que a mulher tem dentro do agro, a gente não pode deixar passar despercebida, né? Realmente quem tem a liderança, a gente sabe da questão que a gente até brinca, não é uma jornada dupla, é uma jornada tripla que a mulher tem, a mulher do agro. Ela trabalha na roça, ela trabalha em casa, trabalha ajudando o marido, né? Dá até a noite ali para ter que dar prestação de contas. E muitas vezes, falando nessa questão de prestação de contas, um levantamento que foi feito pelo outro ministério, muitas dessas mulheres que trabalham no campo, o dinheiro que elas recebem não vão para elas, ficam na conta do marido. Você imagina o que é você estar numa situação onde você realmente está provendo ali dentro de casa, mas você não tem direito, né, ao que você recebe. Né? Então essa luta é uma luta realmente que deveria ser não só do MDA, mas de todos os ministérios, sabe? Todos os ministérios deveriam ter esse olhar mais forte para a mulher do agro. Uma questão cultural, na verdade, muito forte, né? Que ainda prevalece mesmo. Silvia, antes da gente, inclusive, até eu queria depois que você falasse um pouquinho mais sobre a plataforma, fala pra gente onde você trabalha hoje, né? E o que você, como que você atua, porque assim, a gente sabe que são vários ministérios, né? E que cada ministério tem aí sua limitação, área de atuação. Então, assim, se você puder falar um pouquinho pra gente. Com certeza. Então, hoje eu estou no Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Eu estou como coordenadora de desenvolvimento das cadeias agrícolas. Nós temos aqui um departamento de produção vegetal, onde tem uma coordenação geral de produção vegetal, e temos a coordenação de desenvolvimento das cadeias agrícolas, onde eu faço um papel não só de coordenar, mas a gente tem toda uma atuação com relação ao fomento. O nosso departamento, ele está responsável hoje pela plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, né? Então, a nossa coordenação e a coordenação geral, nós estamos na linha de frente, né, da criação dessa plataforma. Então, hoje nós estamos, assim, praticamente trabalhando, vamos dizer que 80% do nosso tempo voltado para a plataforma Agro Brasil Mais Sustentável. Mas também nós estamos com a competência de trabalhar, isso chegou recentemente, com o fomento da produção orgânica, né? Então, apesar de não ter ainda o decreto, mas a gente já está fazendo algumas descentralizações, inclusive nós fizemos o lançamento da campanha anual da produção orgânica, e dentro dessa campanha eu fiz questão de trazer uma mulher produtora que veio lá do Amazonas. E ela pegou lancha, ela pegou barco e pegou um avião para poder chegar até aqui. Ela é manejadora de pirarucu. Uau. Vocês imaginam a história belíssima que ela tem e sofrida, né? Outro dia, e eu fiquei muito sensibilizada com esses trabalhadores, né? Com esses produtores que vieram, principalmente a questão da mulher, a luta que ela tem. E ela falando assim, Dona Silvia, a gente tem tantas deficiências aqui no Amazonas, né? E principalmente a questão de que o que eles recebem, né? Ela recebe R$9 por tudo que ela trabalha durante o dia. Em compensação, todo esse pescado ele é vendido externamente no exterior a um preço de ouro, né? Então isso é uma coisa que a gente está tentando fomentar, agregar valor, que apesar de não ser diretamente ligado à nossa coordenação, mas como aqui tudo permeia pelo Departamento de Produção Vegetal, nós estamos vendo como é que a gente faz para fomentar melhor esses produtores e essas produtoras que estão tão afastados da realidade, né? Ter uma qualidade de vida melhor, né? Então hoje o mapa, no caso, ele é separado, a linha de atuação por coordenações. Isso, mais ou menos nós temos aqui várias secretarias, né?
Então, nós temos secretaria que trabalha só com a parte de defensivos, de certificações, de avaliações fitossanitárias. Nós temos aquela que trabalha com a parte mais de inovação, que é a nossa Secretaria de Desenvolvimento, Inovação, e trabalha com indicações geográficas. E dentro dessas secretarias, nós temos vários departamentos, né? Hoje, por exemplo, o departamento que eu atuo é dentro do departamento de área vegetal, né? De produção vegetal. Mas nós temos aí o departamento que também trabalha com a questão da inovação, com a questão também dos bioinsumos, são vários departamentos, né? E tudo isso é pensando a agricultura e a pecuária brasileira, independente de tamanho, de região e de atuação. Isso, da agropecuária como um todo, né? Esse tem que ser o olhar, na verdade, até a gente voltado com a relação da plataforma, quando nós pensamos na construção, o que é que nós vamos abarcar? Todas as cadeias produtivas, né? Todas as cadeias produtivas e todos os tipos de produtores, todos eles, apesar de a gente falar assim, você acha que o grande não precisa? O grande precisa também. O grande produtor precisa do nosso olhar, o pequeno produtor mais ainda, porque ele realmente, para ele chegar até o grande, ele precisa de ser, né, ter todo um respaldo tecnológico, científico e um aparato que dê o suporte para ele crescer. E nós temos que olhar também para aquele médio, que muitas vezes a gente sabe que o médio, ele nem é tão, o João já fala, ele nem é tão grande, ele nem tem capacidade, força suficiente para ser grande, mas também ele não é pequeno. Mas ele precisa, se ele tiver ali um aparato tecnológico, se ele tiver fomento, se ele tiver capacitação, ele consegue alastrar melhor essa produção, né? Consegue alavancar. Então, o olhar do mapa hoje é como um todo, é o Brasil inteiro, de uma forma geral, certo? Silvia, é que muitas vezes a gente vai falando siglas, né? O mapa hoje, quem tá no agro sabe muitas vezes o que quer dizer. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, como é que é a parceria MAPA e Embrapa? Porque são órgãos distintos, mas que hoje lidam, né, com o mesmo objetivo, né? Desenvolver mais o nosso agro, né? A Embrapa é de suma importância, a gente não tem nem como mensurar e agradecer a todos esses pesquisadores que estão aí direto. Eu já nem sei mais o nome dessas Embrapas todas que tem por aí. Eu tava em Petrolina, daí o senhor que a gente foi visitar o projeto dele, aí ele falou Embrapa, e eu tô desde o dia que eu saí de lá tentando lembrar qual Embrapa que era. Porque ele falou... São várias. Aí eu não me lembro se era semiárido, o que era, entendeu? E, então, assim, como é que vocês trabalham, né, nesse sentido, assim, qual é essa simbiose entre o Ministério e a Embrapa? Sim. A gente fala que a Embrapa é o nosso braço tecnológico. São eles que são os provedores das tecnologias. Ninguém trabalha sozinho, né? O nosso sistema funciona junto às Embrapas, de norte a sul. Então, por exemplo, nós temos aí a questão no outro departamento, que chama o DEPROS, que é o Departamento de Sustentabilidade. Eles têm um programa chamado ABC. E aí, com o tempo, esse programa ficou muito bom, eles viram algumas melhorias também que precisavam existir e passou a se chamar ABC+. E esse ABC+, são metodologias, são tecnologias que foram implementadas dentro desse programa através das Embrapas. Então, a Embrapa, a gente caminha assim, nós temos um programa, nós vamos aplicar uma tecnologia, e com quem que nós conversamos? Quem é que senta com a gente na cadeira e faz esse cara crachá? São as Embrapas, né? Elas são os nossos braços tecnológicos. Até mesmo na construção da plataforma, nos nossos insights, nas nossas reuniões, logo ali no começo, a Embrapa estava junto, né? E aí, conforme nós vamos fazendo vamos desmembrando as nossas entrelinhas, aí você vai vendo o que você precisa. Você precisa da Embrapa gado de corte, você precisa trabalhar com a Embrapa territorial, que é o nosso caso, que é mais voltada para essa parte de tecnologia, aí você vai fazendo esse desmembramento. Mas a Embrapa é o nosso braço tecnológico, caminhamos ali lado a lado.
Eu fico, talvez, não sei se a pergunta é devida, mas assim, é porque assim, o Brasil é muito grande, né, Silvia? Então assim, guardar as devidas proporções e aí assim, acaba que, por mais que Brasília esteja no centro, né, fazer chegar o que é produzido dentro dos ministérios, dentro do mapa, pela própria Embrapa, a gente sabe que acaba demorando, às vezes, um tempo para realmente chegar. E você colocou realmente um ponto que é muito importante, que é quem é que precisa desse apoio? Quer dizer, todo mundo precisa. Mas, muitas das vezes, a gente nem sabe que existe, né? Então, e quando a gente... E quanto menor é esse produtor... às vezes também para ele é mais difícil a acessibilidade, né? Acaba que ele faz muito acesso à parte de agro, de modo geral, em termos de assistência técnica e tudo mais, através das ou secretarias municipais ou as secretarias estaduais, né? E acaba que talvez ele veja que isso está um pouco mais distante. E aí a gente sabe que às vezes até as próprias políticas públicas, né, brasileiras, o fato de 4 em 4 anos mudar de governo, e aí assim, aqui eu não quero nem trazer essa questão política, mas é assim, o quanto isso de certo modo acaba interferindo no trabalho feito, porque assim, igual você falou, são tantos profissionais trabalhando em conjunto, né, querendo produzir, dar uma resposta, né, mais rápida, mais tecnológica e tudo, e como que isso acontece dentro desses processos políticos, né, e de gestão, e que precisa, e como que vocês têm visto como uma possibilidade a mais de alcançar um pouco mais rápido as pessoas, né, que estão no campo? Olha, agora eu te começo, não existe pergunta indevida, essa pergunta ela é muito válida, porque isso realmente é uma preocupação. Quando a gente institui uma política pública, qual o nosso primeiro pensamento? É que isso seja um decreto, porque quando isso vira decreto, você permeia por qualquer governo. Não existe governo A, B e C que vá tomar conta. Ele precisa dar continuidade àquela política pública, né? E hoje, quais são os nossos principais parceiros? São as superintendências. Então, toda a tecnologia, o nosso trabalho, a gente tem que fazer em conjunto com as superintendências para elas poderem fazer isso chegar lá na ponta. Elas são os nossos porta-vozes, né? Então, através das superintendências, que aí eles correm, seja para uma Emater, seja para uma Secretaria de Agricultura, para fazer com que isso chegue. Mas eu concordo plenamente com você que é uma preocupação grande quando você tem uma política pública e essa política pública ela é interrompida por questões políticas, né? Então a gente tenta realmente hoje até essa questão da nossa, por exemplo, da nossa plataforma, a gente está querendo que suba logo o decreto exatamente para que essa política não seja interrompida por questões, né, de um outro governo que possa vir e não ache interessante, porque a gente tem que partir que o país ele precisa de continuidade. Isso faz caminhar o agro, seja qualquer outro tipo de caminho, porque se você não tem uma continuidade, não adianta você chegar, é uma coisa que a gente teme muito, só, por exemplo, aquela região nós vamos fazer o fomento com 50 mulheres, nós vamos capacitá-las, e aí você faz aquela capacitação e some. O que adiantou você... Só aquela história, você só deu ali o começo da cenourinha e foi embora, né, para aquela pessoa. Aquilo ali precisa de um acompanhamento, você precisa depois voltar, ver como é que aquela pessoa, com aquela mulher ou qualquer outro produtor que seja, como é que ele se desenvolveu, ele conseguiu caminhar, aí sim você está fazendo a diferença. Se você chegar, você fez a capacitação de 100 pessoas, mas pelo menos 20 conseguiram ter uma qualidade de vida melhor depois daquela capacitação. Aí a política pública está chegando, ali sim. Mas essa é uma luta eterna que a gente vai ter, não só nesse governo, mas em todos os que vêm. É que você dá continuidade. Você não pode simplesmente só chegar, oferecer ali, mostrar
o lado bom e deixar aquela pessoa só, porque muitas vezes algumas ainda conseguem. Mas isso não é a política pública, né? Isso não leva o nome de política pública. Política pública que a gente entende é quando você tem um começo, meio e a finalização, né? Você vê que realmente ali aquela pessoa ela conseguiu modificar a vida dela, por menor que seja, sabe? Menor que seja o avanço, mas é um avanço, né? Aí você tem uma política pública realmente de fato. Mas não é fácil, sabe, Edi? Não é fácil você dar continuidade, por questões, inclusive, orçamentárias. Agora mesmo nós tivemos um corte muito grande, todos os ministérios tiveram cortes muito grandes, então como é que você faz para poder fazer esse fomento, né? No ano passado, esse ano também, o ano passado nós tivemos também um corte muito grande nessa questão de orçamentária. Então, com o aumento dos ministérios, logicamente, o orçamento ele teve que ser diluído, né? E isso reflete para todo mundo. Então, a gente, quando recebe, por exemplo, o orçamento, a gente já tem que fazer ali um planejamento dentro de um sistema que realmente possa contemplar, pelo menos, ali o mínimo, né? De produtores, de projetos possíveis para que essa política não seja descontinuada. Mas é uma luta diária. Não é brincadeira não, né? Porque na verdade é aquela coisa, um país tão grande e que tem, né, o seu sustento dentro do agro, deveria olhar com mais carinho, né? Assim, a questão da alimentação, até da segurança alimentar, e fora outras preocupações que a gente está assim, passando, né, Silvia? Que nem você antes, quando a gente estava conversando em off, você ainda comentou da questão climática, né? Então a gente tem toda essa função de que passamos por ela. Você estava falando agora de novo Rio Grande do Sul, né? E ontem também, anteontem, né? Mais enchentes de novo lá, né? Teve ilhas ali. Então, assim, eu brinco, esses dias a gente conversando, eu falei, não, o agricultor, ele é teimoso mesmo, né? Não é... Ele é resiliente, ele é brasileiro, ele não desiste. Não, ele tem tudo para chegar e desistir, falar, não, mas eu vou tentar mais uma vez e vou fazer. Não, e dentro bem disso aí que você bem colocou, lá, você pode lembrar a época da pandemia. Quem sustentou o Brasil? O agro não parou, né? Foi o agro. O agro não parou. Sabe, nós tivemos aí baques terríveis, mas o agro foi o que ainda conseguiu manter o nosso país em pé na pandemia. Exatamente. Mesmo com todas as impossibilidades possíveis, todo mundo se reinventou. Sim. E a gente conseguiu passar por essa pandemia, mas os números não mentem, né? Não, os números não mentem. Nosso agro foi... O agro foi, ele foi mesmo foi guerreiro, o herói, apesar de pouco reconhecido. Ontem, inclusive, eu estava num grupo e a gente estava debatendo a questão de uma matéria que foi feita por uma TV portuguesa, falando sobre um grupo não, na verdade uma dupla, que é os Agroboys. E aí essa matéria que passou na TV portuguesa, mostrando que é um novo estilo de música que mistura o sertanejo com o agro, mas resumindo era o seguinte, lá, a matéria dizia o seguinte, né, que eles são financiados por grandes produtores para que falem bem do agro. Aí eles trazem uma pesquisa feita pela uma universidade do Rio de Janeiro falando da questão do carbono. Falei, gente, será que esse pessoal não sabe que soja também, né? Então a desinformação já começa por nós, né? Que uma faculdade falar que a gente emite muito mais
carbono do que a gente sequestra, é desinformação. Aí ele usa também a Camilinha. É a hora que a gente tem o brasileiro contra o Brasil, né? Não, e ele ainda dá também o exemplo de que a Camilinha, a Telles, também recebe do agro para falar bem do agro. Daí ela fala na entrevista, ela fala, cara, eu sou do agro. Eu trabalho, eu vivo. Ela fala, eu falo o que acontece de errado, igual nós aqui no programa. A gente também sabe que tem laranja podre no cesto. Mas assim, sabe? Sim. Foi uma discussão o dia inteiro ontem no grupo por causa dessa matéria que chegou até a gente. Que nós achamos um absurdo, porque essa pesquisa, inclusive, mostra que o agro paga para que fale bem, mas mesmo assim, 70% do Brasil ainda acha que ele é vilão. Eu fiquei chocada, eu falei, essa matéria é doida. Não, mas aí ainda tem um lado que faz sentido, que é o seguinte, quer dizer, se com todo esse trabalho, porque aí é assim, né, o agro passou a estar em evidência com a pandemia, então só tem 5 anos, sendo que o Brasil existe há quantos anos? E ele sempre foi agro. Então assim, peraí, quer dizer que agora em 5 anos eu vou conseguir virar a cabeça das pessoas para dizer assim, olha, sabe esses 1.500 anos, né? Sabe, nós estamos em 2025, mas antes de Cristo já era agro, o mundo sempre foi agro, porque todo mundo precisa comer. Então, assim, tem umas coisas que, assim, a gente vê que o povo quer ibope, no final das contas, né? Então, sensacionalista, né? São matérias sensacionalistas e tá ganhando alguma coisa. Pessoas desinformadas, né? E tá ganhando alguma coisa. De graça não é. É um desserviço para o agro, na verdade. Né? Não é só pro agro que é o pior, né? Porque aí é um desserviço pro país, né? Porque vai sair lá fora. Vai sair na Europa, né? E a Europa já tá querendo trancar a gente em algumas coisas. Eu ia falar isso, porque na verdade, por que hoje a gente é visto? Porque nós temos a maior área produtiva, nós temos a maior produtividade, não é na maior área, né? Por quê? Porque a gente consegue ter 2, 3 safras. Então, a gente tem realmente um cenário que é muito diferente de 50 anos atrás. É muito diferente de 20 anos atrás. É muito diferente de 10 anos atrás. Todo dia é diferente, todo dia tá melhor, né? Nossa última entrevista aqui, nós estávamos falando sobre a questão dos bio, né? Então, quer dizer, você tem bioinsumos, você tem adubos, né? Quer dizer, e aí até me lembrei disso também porque você falou antes sobre um trabalho, né, voltado para a questão dos orgânicos. Na verdade, todo produto não deixa de ser alguma coisa orgânica. E aí, quer dizer, deixou de ser porque usou químico? Então, às vezes, vem até essas discussões, porque às vezes a gente usa uma palavra que parece que quando eu uso ela, só esse aqui que é bom e o resto não presta, né? Então, acaba tendo essa questão, né? Então, é assim, por que eu uso bio? Eu uso bio para um produto que eu efetivamente consumo ele nu e cru, vamos dizer assim, e aí os outros, que aí no caso eu iria para o grupo dos cereais, não, aí no caso dos cereais, como eu uso mais ou eu passo realmente a usar por conta inclusive da expansão territorial e tudo mais, eu uso químicos por uma questão de efetividade. Então é muita informação e as pessoas não têm acesso a isso no final das contas, né? E aí você estava falando antes sobre a questão de... Vocês têm também um projeto voltado para a questão de orgânicos, né? Isso. Chegou... na verdade, os orgânicos, eles estavam em outra secretaria, que é a SDA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, e hoje ela foi desmembrada, né? Os orgânicos, a parte de fiscalização ficou com eles, porque realmente são eles que fazem a fiscalização, e a parte de fomento, que é a nossa secretaria que faz, ficou conosco. Então, nós estamos começando agora esse trabalho com os orgânicos, e é um mundo realmente à parte. E o que eu falo, tem lugar para todo mundo, sabe? O nosso Brasil, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, Deus foi tão maravilhoso conosco, que nos deu todas as possibilidades possíveis de você trabalhar no norte, no sul, no leste, oeste, sudeste, com todos os tipos de culturas, nós temos todos os tipos de solos, nós temos culturas que hoje,
Quando você fala que vai, por exemplo, para Petrolina, hoje você vai em Petrolina, você tem vinho, você tem uva que produz, os melhores vinhos estão ali. Você tem frutíferas que antes só no sul você conseguia. Então, o nosso país, ele é muito abençoado. Ele é muito abençoado. Se você parar para pensar o que outros países não têm, você vai ali para Israel, tudo, eles não têm água. Tudo deles tem que ser muito bem irrigado naquela, sabe? E aqui nós temos água, graças a Deus, é claro que nós temos aí nossas questões com as secas, mas a possibilidade de trabalhar em qualquer região, né? Você consegue desenvolver o agro em qualquer região. Aí nós temos os desbravadores do Cerrado, da Caatinga. Então, assim, nosso país é muito abençoado. Você falando aí, né, eu vou só te dar um dado que eu fiquei chocada, porque eu sou mega curiosa. E Petrolina, a questão da vindima é muito maior justamente porque ela pode ter, né, nós chegamos aí numa vinícola que tem 3 colheitas ano, então assim, fora de qualquer padrão, justamente por causa da falta de chuva, né, que chove bem pouco lá. Mas você falou em Israel, e aí a nossa guia lá, ela disse, olha, aqui nós somos o maior produtor de manga, Brasil, e segundo do mundo. Sim. A gente só perde para Israel. Pra você ver como é que é o negócio. Então, quando a vontade de fazer, de ter pesquisa, de ter investimento, né? Por isso que eu falo, né? Quando você falou da questão de políticas públicas, existem coisas que deveriam ser mais que priorizadas. E aí essa questão alimentar muito mais, né? E então eu achei interessante que você tocou nesse assunto na hora, eu lembrei, falei, deixa eu só falar que é o maior produtor de manga sem ter água. Não tem água nem potável, né? Tem que salinizar toda a água deles, então. Exatamente. Tecnologia pura. Né? A tecnologia na ponta, e é bem isso, quando você quer, você faz, sabe? E nós temos grandes exemplos, e grandes exemplos a serem seguidos e serem colocados em prática, né? O nosso país, como eu falei, cada região que você vai tem a sua, e graças a Deus tem isso, porque imagina, é que nem profissão, imagina se nós só tivéssemos médicos no mundo, né? Que seriam dos professores, dos açougueiros, dos dentistas, né? Ia faltar doença. Então a mesma coisa, imagina se a gente tivesse um país que só plantasse um tipo de cultura e só tivesse um tipo de solo. A incidência de pragas e doenças que iria ser devastador quando proliferasse. E não, a gente tem países que tem cidades que tem um pouco mais, tem outros pouco, por conta de clima, por conta de relevo, por conta de tecnologia. E assim a gente vai caminhando com o nosso agro, né? Então eu sou realmente muito apaixonada pela agronomia. Eu não me vejo, se falasse assim, Silvia, você nascesse novamente e pudesse escolher outra profissão, escolheria o agro, não escolheria outra. E você trabalhando em uma agrônoma que trabalha no escritório, fechada, vamos assim dizer, né, Silvia? Hoje sim, mas já trabalhei até com sem terra, pra você ter ideia. Pense. Então, e é isso que eu ia falar, porque Maranhão. Você né, gosta, a gente percebe, né, claro, galgou para chegar, né, onde você está, mas é diferente para ver como a agronomia existem várias áreas, né? Eu não gosto de campo, eu não gosto disso, mas tem muita coisa, né? Hoje em dia o agrônomo é uma profissão que abrange muita coisa. Ô Silvia, eu não sei se isso faz parte, eu acredito que não, mas eu vou perguntar igual, porque tiver um trem chamado vergonha, eu não passei na fila. A questão dos extensionismo, eu sei que isso fazia parte da questão da Embrapa, mas você não acha que pelo fato de ter diminuído isso também deu uma travada em muita coisa? Principalmente falando do pequeno, como você tocou agora há pouco, né? Que você ainda comentou a respeito que eu considero como a violência patrimonial da mulher que trabalha e tem que repassar o dinheiro para conta do companheiro, do marido, do esposo. E você não acha que esse seria
um profissional que faz falta hoje em dia ainda, né, que ele fez uma diferença muito grande na década de 70, 80, e hoje a gente percebe, né, que, não sei, eu acredito que faz muita falta, o extensionismo rural ainda faz muita falta. Com certeza, Lara, você tocou num ponto bem, bem certeiro. Apesar de, por exemplo, aqui nós temos outros ministérios que trabalham mais com a questão da extensão rural, mas o extensionista, ele é um portador, ele é um porta-voz da força do agro. Ele não pode, de jeito nenhum, faltar, sabe? Eu acho que hoje, realmente teve está tendo um desmerecimento com essa questão da extensão rural, porque ela já teve uma força maior. Eu lembro até, inclusive, na minha época de faculdade, que extensão rural, ela era vista como, sabe, era aquele agrônomo, aquele extensor, ele era realmente a continuidade. Uma referência, era, né? Que realmente levava, né? Era referência. E hoje você não vê, obrigado, meu querido, apesar do extensionista ter ainda um papel primordial, sabe, porque é ele que está ali diretamente com o produtor, no campo, vendo o sofrimento, vendo o que realmente o produtor precisa, se ele realmente conseguiu implementar aquela tecnologia. Então, hoje, faz muita falta a classe do extensionista ter uma força maior, sabe? Você ter um olhar melhor e capacitar melhor os nossos extensionistas. Eu tenho certeza de que nós teríamos muito mais qualidade ao produtor se a gente tivesse um olhar diferenciado aos extensionistas. Como eles são importantes no nosso agro, porque na verdade eles são fundamentais. Eles estão ali vivenciando o dia a dia. São eles que levam realmente a tecnologia na ponta. Né? Seriam os grandes multiplicadores, né? Tanto das políticas públicas federais, estaduais e municipais, né? Porque tudo que cada uma dessas esferas desenvolvesse, que estivesse mais próximo, tecnicamente ele seria o meio de campo, né? Para isso daí. Eu fiz esse questionamento, Silvia, porque eu e a Diana, nós tivemos a honra, eu não sei nem se a palavra honra cabe, eu acho que é mais do que honra, de entrevistar ninguém menos do que o Dr. Alisson Paulinelli. Uma simpatia. Nossa, eu assisti uma palestra dele. Uma simpatia uma simpatia com nós duas, o tempo dele, né? Aquele tempo que ele sempre, mesmo aposentado, ele não parava, porque a paixão dele pro agro, e ele na fala dele, ele era muito cirúrgico em falar da falta do extensionista, né? Porque ele é filho de agrônomo, então o pai dele também foi extensionista, né? E a gente sabe quando a Embrapa começou, por que hoje o Brasil é o que é. As Emater da vida. As Emater da vida, então a gente sabe que nesses 52 anos da Embrapa, eu acho que 52, 53. Uma coisa assim. Se você imaginar que 52 anos é muito pouco, é pouco tempo pra gente ter virado, né? Pra gente ter virado o que nós viramos, né? Pra transformar essa produção, pra tropicalizar essa produção, né? Para chegar, para testar, para ir ver, para conversar, para mostrar novos sementes. Então ele era muito disso, sabe? Dois entusiastas da extensão, ele e o Aldo Rebelo, os dois sempre tocam nesse... tocam não, né? Porque o Dr. Alisson já fez a passagem, mas o Aldo Rebelo também, ele sempre fala muito a respeito disso. Então, eu acredito e bato, né, palma, tiro o chapéu para quem ainda trabalha dessa forma, com a extensão, né? A gente tem muito produtor aí que poderia estar produzindo, pequeno produtor, 1, 2 hectares, que poderia estar produzindo muito mais do que está, se tivesse a possibilidade de chegar até ele, toda essa tecnologia que a gente tem, né? Mas esse apoio, né? Esse apoio, mostrar como é que ele pode, né? Como foi lá, o exemplo que a gente está dando hoje, que é Petrolina, como foi lá, os testes da uva, né? Ele falar que
que tinha 300 hectares da uva Syrah, e quando o pessoal do sul ficou sabendo, não é possível? Que é isso? E vinham comprar o líquido, né, o suco, como eles falam, para levar para lá para fazer vinho. Como 300 hectares de Syrah aqui no Brasil? Aonde? Né? Então, eu sei que precisaria de mais, sim, né? Mais apoio. Mais nutricionistas, porque muitos deles, eles trabalham em condições precárias. Sabe? Às vezes eles não têm nem combustível para ir visitar o produtor. Exatamente. É impressionante, e sabe? E é onde muitas vezes você precisa ter um olhar, porque aquele pequeno esforço que ele faz, sabe? Poderia, aquele grande esforço, isso poderia dar um salto para aquele produtor, né? Se ele tivesse a condição de ter fazer um acompanhamento melhor. Exato. Verdade. A gente falou antes, e eu queria retomar esse assunto, que eu me lembrei inclusive da fala do Gustavo Espadotti, lá da Embrapa Territorial, quando Sim. já deve ter uns 4 ou 5 anos, numa fala dele, inclusive num evento que foi um encontro da ProSoja, inclusive aí em Brasília. E naquela oportunidade ele até estava relatando essa questão da questão tecnológica, da dificuldade, mas principalmente porque são muitas informações espalhadas, né? Então, quando a gente fala de sistema, quando fala de tecnologia, às vezes chega um jovem, né, que domina a tecnologia, que resolve ali em 2 toques. E às vezes depende de um investimento maior e tudo. E você estava falando da questão da plataforma, né? Então, assim, o que é a plataforma? O que ela vai trazer? Quais são os benefícios? Quem tem acesso? O que ela vai poder usufruir? Conta pra gente. Não, com certeza. A plataforma é a nossa menina dos olhos de ouro. Nosso mais... Eu acho que é uma das mais relevantes políticas públicas que nós temos atualmente, porque nós concentramos muito esforço para que essa plataforma surgisse, que ela se desenvolvesse. Nós temos aí um apoio interministerial, nós estamos trabalhando com vários ministérios, com várias instituições. Então, todas as informações que nós estamos colocando dentro da plataforma são através de dados oficiais, para poder ter credibilidade e segurança ao produtor. Então, a plataforma, ela reúne, a gente costuma falar que é como se fosse um grande guarda-chuva, que abrange várias tecnologias dentro, né, dessa plataforma, porque qual era um grande problema que a gente sempre via? Nós temos ali várias, como eu posso falar, nós temos produção sustentável, né? Nosso produtor é sustentável, mas muitas vezes, dentro mesmo do nosso país, a gente não sabe que existe aquele produtor e que ele é sustentável. Sim. E para você repassar isso, ainda era mais difícil, né? Então, o que a plataforma faz? Um dos nossos objetivos, e que até foi um pedido do ministro, que ela não ficasse só por questões de protocolos internacionais, mas que ela tivesse um olhar para o produtor brasileiro. Então, hoje, por exemplo, se um produtor ele tem alguma prática sustentável que é chancelado pelo MAPA, ele consegue a redução de 0,5 ponto percentual dentro da plataforma, para poder pleitear numa instituição credora. Então, por exemplo, eu tenho boas práticas agrícolas, né? Então, faço a minha qualificação socioambiental, que são vários requisitos, né? Porque também a gente fala que a plataforma, ela é evolutiva, ela é educativa, mas ela não é punitiva, porque muitas vezes as pessoas também têm medo de entrar na plataforma. Nossa, mas eu estou com trabalho escravo, eu não vou entrar na plataforma. E a plataforma realmente ela não vai ser para aquelas pessoas que estão fora do padrão. A gente quer exatamente beneficiar aquele produtor que vem ali lutando dia a dia, fazendo tudo correto, e no final ele precisa ter ali uma agregação de valor no produto dele, ele precisa mostrar que ele é sustentável, ele quer melhorar o esquema de produção dele, então ele precisa ter
pegar um crédito. Para isso ele tem uma plataforma que vai fazer toda essa qualificação socioambiental e poder pleitear, né, esse crédito. Então, assim, a gente precisa voltar realmente o olhar para quem é sustentável, né? E também tem a questão de, muitas vezes, aquele produtor que a gente sabe que isso acontece muito, que ele compra uma terra e ele nem sabe que aquela terra tem algum embargo. Os passivos. Né? E aí, quando ele chega, então a gente tem que ter esse olhar educativo, porque muitas vezes a terra ela passa para A, B, C e D, proprietários, e aí quando você compra, tá ali um baita do imbróglio e você não sabe. Quando você faz a qualificação, né, Silvia? E aí isso é um ponto realmente, a gente escuta muito isso nas reuniões, inclusive, por conta da questão realmente do relacionamento com as secretarias de meio ambiente dos estados, né? Não é uma questão só do Maranhão, mas é realmente uma questão bem abrangente. Sim, sim. Então, o principal objetivo da plataforma é o quê? É fazer essa integração, é pegar todos esses dados, disponibilizar essas informações ao produtor. Então, aquele produtor que ele é sustentável, pensando em plano safra, né? Ele vai, olha, eu tenho boas práticas agrícolas, eu tenho produção orgânica, ou eu tenho a produção integrada, eu vou fazer a minha qualificação socioambiental, e aí tem vários requisitos que você precisa cumprir, né? E no final você tem um relatório de verificação, a gente não faz certificação, e a gente não cria nada, a gente pega aqueles dados que são oficiais, transporta para a plataforma e ali ele faz a qualificação. Então a gente só pega repositório de informações, a plataforma é como se ela fosse um intermediário entre o produtor e a qualificação da propriedade dele. Depois que ele faz todo esse processo, ele tem um relatório de verificação, ele leva ao banco e o banco vai fazer o seu atestado final. Deixa eu ver como é que está a vida desse produtor. Ele tem uma qualificação socioambiental legal, ele não tem nenhuma sobreposição com terra indígena, quilombola, não tem trabalho escravo, então ele pode pleitear sim o meio ponto percentual. Mas aquele produtor que não tem, vamos dizer, é o produtor que tem trabalho escravo, esse ele não tem como pegar uma qualificação socioambiental, né? O banco, a gente até emite o relatório dele, mas o banco não vai dar para quem tem trabalho escravo, para quem tem algum problema com sobreposição. Então, a plataforma, hoje, ela está criando um programa que também é para verificar a situação desse produtor, porque como a gente conversou, tem muitas vezes produtor, ele quer entrar na plataforma, mas ele não tem nenhuma prática sustentável. E por que ele não tem a prática sustentável? Esse é o nosso olhar. O que está faltando para aquele produtor? É uma assistência técnica? É uma capacitação? É ele ter, às vezes ele tem, mas não sabe como tirar o certificado dele? Então, o programa, né, tem a plataforma AgroBrasil e tem o programa AgroBrasil Mais Sustentável. O programa é para ter exatamente o olhar para aquele produtor que não conseguiu a qualificação dele dentro da plataforma. O que foi que ele buscou dentro da plataforma que ele não conseguiu, né? Então, a gente não vai resolver o problema dele com o INCRA, porque isso é ele que tem que ir lá. Olha, você não tem o CAR a gente sabe que é o maior problema fundiário, né, do nosso país. Exatamente. Mas até isso a plataforma está servindo como um incentivo para que os estados olhem para o CAR de uma outra forma, porque a gente sabe que o CAR, como ele é estadual, cada estado ele age de uma forma com o CAR. Alguns dão uma credibilidade maior, não, vão realmente fazer o cadastro desses produtores, mas tem uns que são lentos demais. Isso prejudica o produtor. Porque, por exemplo, o produtor está querendo pegar a qualificação, está querendo fazer a qualificação, pegar esse meio ponto percentual, mas o CAR dele está atrapalhado. E não é por conta dele, é questão do Estado mesmo. Então, isso, conversando com uma equipe que trabalha diretamente com essa questão do CAR, ela fala assim, Silvia, olha, a plataforma vai ser um incentivador para que realmente melhore essa questão do CAR. Né, que a gente possa realmente ser mais ágil, facilitar a vida do produtor. E a gente fez essa plataforma também, o desenvolvimento dela foi pensando nesses 7 produtos que vão ser embargados no final do ano, com a questão da União Europeia. Né? Nós temos a soja, café, óleo de palma, cacau, madeira, borracha, temos a própria carne.
Então, o que é que nós estamos fazendo? Trabalhando junto à cadeia produtiva, a todas essas cadeias produtivas que vão ser embargadas, para que o produtor não seja prejudicado. Porque a gente pode pensar, mas aí são só os grandes produtores, né? São os grandes traders que vão lá e vão exportar. Sim, mas eles vão exportar, mas eles estão comprando de quem? Isso afeta todo mundo. Isso afeta desde o início da cadeia produtiva. Desde aquele produtor que está ali, muitas vezes ele nem sabe que o que ele está produzindo vai ser exportado. Porque ele tem ali a produção dele, ele só vende, né? E aí o produto dele está lá no exterior, né? Que bacana. Então a gente não pode deixar que isso tenha uma descontinuidade. Então a plataforma, ela vai ser um grande aliado nessa questão de fornecer ao produtor informações da qualificação socioambiental para que ele possa continuar produzindo, para que ele possa continuar exportando o produto dele. Então é uma tarefa bem nada fácil, porque a gente sabe que existem outras iniciativas, né? Existem outras plataformas, inclusive a do Maranhão, que é maravilhosa. Eu fico cheia de euforia quando eu vejo. Aqui a gente tem as reuniões e o pessoal fala muito bem da plataforma do Maranhão. Eu digo exatamente, é a melhor, tirando a Agrobrasil. Então, mas o que é que acontece? O respaldo do governo ainda tem um valor maior, né? Então, todas essas iniciativas estão procurando a gente, mesmo porque a gente sabe que, por exemplo, a JBS, que é a grande produtora, né, que é a grande empresa da parte de animal, eles pagam um absurdo para uma plataforma, né, que foi construída exatamente para essas questões, mas eles não têm o respaldo do governo. Então, na hora que a União Europeia pegar o relatório deles, mas e o governo, o mapa, o que é que fala sobre isso aqui? Então, a gente era mais do que obrigação, né, do governo entrar junto com o produtor, seja ele do agro, da parte animal, quanto da área vegetal. Nós estamos juntos, nós estamos trabalhando aqui por vocês e para vocês, né? A plataforma Agrobrasil é exatamente esse repositório de informações que abrange toda a qualificação ambiental, social, é uma grande ESG, onde ela vai proporcionar que o produtor não tenha o seu produto embargado. E a gente está trabalhando de uma forma que a gente possa abranger outros protocolos internacionais, porque cada vez mais os mercados estão exigentes. A gente recebe aqui várias delegações de países que estão no mesmo caminho da União Europeia. A China, Reino Unido, daqui a pouco todo mundo vai querer que os seus produtos sejam qualificados para você poder adentrar no país deles. É uma história então, do caminho sem volta, né? Mas aí, Silvia, você tocou num ponto que eu fico assim de vez em quando me perguntando por que eu, né? Aquela coisa do por que eu. Porque você citou países que compram soja dos Estados Unidos e que eles não têm a mínima proteção do território como nós temos. Então, por que a gente é o patinho feio dessa história? De vez em quando eu me pergunto muito a respeito disso. Porque a gente sabe que lá, se eu comprei, a propriedade é minha, tchau árvores, tudo no chão. Claro que eu estou exagerando, né? Mas, sim. Né? Então, assim, por que, como diz o outro, por que eu neste momento? Mas, enfim. Então, e quem são eles para dar lição de moral no Brasil? Exatamente. Né? Vamos fazer um histórico desse, né? Se a gente for fazer um histórico lá... Então, mas infelizmente a gente precisa dar uma resposta para eles também. E eu sempre falo, o nosso país é o que tem as leis, nosso Código Florestal não existe em lugar nenhum do mundo um Código Florestal como o nosso, sabe? Com tantas regras, com tantos requisitos. Então, e é bem isso que você falou. Quem são vocês para poder cobrar do nosso país, sendo que vocês têm uma mancha grande, um laço grande, né? Mas agora a gente fica nessa questão também, Silvia, por exemplo, a questão do sistema.
A ideia é que vai chegar, por exemplo, num nível onde vai ter a gestão, por exemplo, territorial, no sentido de saber, porque aí vai ter um momento que o governo vai conseguir dizer, por exemplo, para qualquer pessoa, para qualquer país que perguntar, que questionar, porque eu acho que a grande questão aí é assim, independente de soberania né, americana, mas assim, pensando para o lado, porque quem está cobrando a gente são os europeus. E aí a gente sabe por que eles estão cobrando, porque na verdade eles não estão querendo a nossa concorrência. E aí é muito simples, é assim, do tipo, peraí, vou te barrar aqui do ano tal para trás. Então assim, mas o sistema, ele vai conseguir dar essa informação para chegar e falar num ponto que a gente vai chegar e falar assim, essas áreas que nós produzimos já são áreas realmente consolidadas, porque a gente consegue, através, né, de satélites e tudo, é claro e objetivo, né, essa informação, e cada vez mais, né, de quando que a área foi desmatada. Então eu tenho áreas que realmente são consolidadas, que já estão ali produzindo há vários anos. Esses desmatamentos aconteceram até 2008, ou não, foi até 2018, foi até 2020, foi 2025, e foi com autorização, não foi com autorização. Então, quer dizer, é essa a ideia, pensando assim, do porquê que o programa foi criado, porque eu acredito, e estou falando isso, Silvia, porque a tua fala anterior, sobre a questão, por exemplo, de, às vezes, por que o produtor, tem aquele produtor que ele procura, que ele quer colocar essas informações porque ele quer ajuda, ele precisa de ajuda, e tem aquele outro produtor que ele tá com tudo ok, mas ele não sabe que tá tudo ok e tem medo de que não esteja e de que seja punido, né? E você até trouxe a informação de que não, né? O objetivo não é esse. Mas acaba que a gente já sofreu tanta punição ao longo do tempo que né, já fica meio que aquela coisa assim, meio cabreira, né? Do tipo, será que é isso mesmo? Não, a plataforma, o que acontece? Hoje nós temos sistemas super avançados. Inclusive, nós temos um sistema que chama PRODES. Uhum. O PRODES é um sistema que foi feito pelo INPE, junto com a Embrapa também. Uhum. Mas o INPE é 90% da tecnologia deles. Então, com esse procedimento, você consegue fazer todo o mapeamento de áreas que realmente estão desmatadas ou foram desmatadas. Então, isso aí já é uma realidade, tá? A gente está trabalhando agora, o INPE fez, inclusive, uma versão especial para a plataforma, que é para poder fazer todo esse trabalho, toda essa avaliação. E a gente já está trabalhando nisso, porque isso são, vamos dizer assim, são pacotes diferentes, eles dão, cada bioma tem a sua API, né, que são as nossas tecnologias. Então isso tudo já está realmente mapeado, a gente agora só está fazendo o checklist por bioma com o Serpro, que é o nosso desenvolvedor tecnológico da plataforma, mas essa questão aí já está certa. E é como eu falei, realmente, a plataforma, ela não é punitiva, é uma plataforma educativa, e como ela é uma plataforma voluntária, você não é obrigado a entrar na plataforma. Você realmente entra na plataforma, aquele produtor que quer ter uma agregação de valor no produto dele, que quer pegar ali o 0,5% do seu desconto, ou que quer exportar o seu produto. E dizer, olha, eu sou sustentável, está aqui a minha propriedade, todos os requisitos de qualificação estão ok, então eu quero realmente progredir, eu vou ajudar a exportar o meu produto, seja para qualquer país, ou então eu tenho ali a questão de, eu quero ampliar o meu plantio, e eu quero realmente pegar um crédito, e com a plataforma eu consigo ali o meu desconto de 0,5 ponto percentual. Então, a plataforma, ela não é punitiva, ela é, pelo contrário, ela é educativa. Se você tiver algum problema com algum requisito, no relatório de verificação aparece, você não está conforme, de acordo com, vamos dizer, com a FUNAI, você tem alguma pendência com a terras indígenas, procure a FUNAI. Então, você vai lá e resolve o seu problema com a FUNAI, depois você volta e faz a sua qualificação.
né? Sem problema nenhum. Ele vai nenhum. se tornar um consolidador de todas essas informações que hoje são pulverizadas. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Exatamente. Ao invés de você eu tô tentando traduzir isso para quem tá... porque às vezes a pessoa tá ouvindo a gente falar, eu tô entendendo, mas talvez a pessoa fala assim, ixi, mas o que é isso? É mais um, né? Então, na verdade, ele vai ser uma espécie de um consolidador dessas informações pulverizadas. E com a chancela. Porque ao invés de você sair de órgão em órgão, batendo em porta e dizendo, ei, tá tudo certo com minha propriedade no INCRA, tá tudo certo lá com a FUNAI, ele tem tudo isso na plataforma. E automático. Depois que ele acaba de fazer toda a qualificação, preencher os dados, ele entra no GovBR, né, que hoje todo mundo tem GovBR, a gente brinca, só quem não tem GovBR que é menor de 16 anos. Mas o mais, todo mundo entra já no GovBR. Então você entra porque é até uma forma de você ter um respaldo e a gente tem toda a questão de proteger ali os dados do produtor, até por causa da LGPD, que a gente trabalha com isso, não tem como ser diferente. Então, o GovBR é realmente hoje uma das políticas mais bem consolidadas, né, que nós temos. Hoje, praticamente, a gente usa o GovBR para tudo. Inclusive, então, o produtor o ITR desse ano, né, o aplicativo já loga com o Gov, na hora do envio da declaração do Imposto Territorial Rural. Então, isso realmente é uma coisa que você está falando aqui, eu estou lembrando aqui, né? Então, quer dizer, você já faz imposto de renda, então vai fazer o ITR, aí tem o CCIR, aí tem isso, quer dizer, é um monte de coisa que é pulverizada e que a gente pode trazer isso para um universo, vamos dizer que talvez mais simplificado, consolidado, né? Consolidado. Né? É como eu falei, a plataforma é esse grande guarda-chuva, onde ele abriga todas essas tecnologias, todas essas práticas sustentáveis e muito mais simples do que você chegar realmente, hoje eu vou pegar uma certidão lá no INCRA, hoje eu vou fazer a verificação lá na FUNAI, hoje eu vou fazer lá no Ministério do Trabalho, tudo isso está na plataforma já de forma automatizada, né? Saúde. Então, a gente tem, assim, realmente o nosso representante no Itamaraty, ele fala assim, vocês inventaram o Pix do agro. Olha aí. É o Pix do agro, que facilita muito a vida do produtor. Nossa, mas é porque eu falo isso porque, assim, realmente, assim, eu tiro por mim, né, que tô ali na gestão administrativa e aí tem hora que eu fico tentando me lembrar. Eu tenho minha planilha com cada uma das coisas, aí você tem, vai lá, antigamente principalmente era, para cada um daqueles que você entrava, aí você vai fazer o ITR, tem que fazer o ADA é lá no IBAMA, aí você vai lá, você tem que ter uma senha, um acesso para fazer lá, aí você vai lá e faz, aí você traz ele para cá, lança ele aqui no ITR, aí você pega o número do carro, põe ele aqui, gente, todo ano a mesma coisa. E então, assim, realmente essa coisa do consolidar evita inclusive erro, porque às vezes é uma vírgula que pode fazer toda a diferença, né? A questão da atualização de valores, por exemplo, foi uma coisa que me chamou a atenção. A tabela de atualização de valores de terras, né? Ela foi lançada em julho, né? Porque aí ela é lançada, o decreto sai antes de sair a plataforma do imposto, e aí vem lá, por que isso já não está vinculado dentro do negócio, que eu só tinha que lançar a quantidade e ele já calculava automático? O risco de eu errar é muito grande. Se eu que faço minhas tabelas, faço meus negócios, tem risco de eu errar, imagina quem entrega pro contador que faz 50. 50? Não, eu tô sendo boazinha. Né? Porque, assim, são realmente essas coisas que eu acredito que essas automações vão realmente trazer um grande ganho para a gestão. Com certeza. E aquela coisa, né, que a gente sabe, Silvia, o produtor rural, né, que ainda tá, que hoje está como se fosse a segunda geração, ainda foi criado com o pezinho atrás. Eu vou desconfiar de tudo até eu ver se meu vizinho fez, deu certo. Se meu vizinho fez, deu certo, eu vou lá fazer também, né?
E eu acredito que é muito sobre isso, né? Que essa tua fala agora vai esclarecer. E também, na minha opinião, falta mais divulgação da questão da plataforma, né? A plataforma, a gente não vê, por exemplo, assim, tem várias campanhas outdoor pelo Brasil e nas próprias mídias faladas, televisivas, governo tal, governo tal, ministério de tal lugar. E a gente não vê isso, né? É um país que merecia ter, de repente, no intervalo de um Globo Rural ou de uma Manchete Rural. Manchete nem existe, gente. Eu fui lá. Eu fui lá onde achar a Manchete que não tem mais. Ao invés daquele slogan lá, o agro é pop, o agro exato. Ou numa novela que muitas vezes desce o pau em nós, que a gente toca fogo em tudo. Podia estar lá, vou lá agora preencher a plataforma, né? Então, assim. Pois. Falta. Lara, eu vou te falar, não é aqui, ó, como dizer a história dos antigos, né? Aqui, ó, não tá fazendo figa. Nós acabamos de sair de uma reunião porque nós contratamos uma empresa de comunicação e isso muito devido ao fugiu agora a palavra, a palestra aí em Balsas. Porque eu não sei se vocês lembram que no final, até a Patrícia perguntou, olha, pergunta quem conhece a plataforma. E quase ninguém conhece os produtores. Eu já tinha olhado, então, porque eu falei, gente, que novidade é essa? Exatamente, isso eu trouxe para cá. Isso foi um feedback super positivo para a gente. Então, nós temos uma parceria com a empresa alemã chamada GIZ. Nós conversamos com a GIZ sobre essa questão da comunicação, de como a plataforma está chegando e não está chegando, né, até o produtor. Então, hoje mesmo nós tivemos agora há pouco, antes de entrar aqui, até as 3h30, eu estava numa outra reunião com o pessoal para a gente trabalhar exatamente essa questão da comunicação. E aí nós vamos disparar que nem loucos todos os tipos de mídia, seja... dependendo do local, porque a gente tem que, cada local a gente sabe que tem uma mídia que funciona mais, que funciona melhor. Sim. Tem aqueles produtores que ainda gostam de escutar um radinho, né, que não larga o seu radinho, seja para um futebol, seja para um jornal, mas ele está ali com o radinho. Então, essa comunicação tem que chegar até ele, né? Ele precisa conhecer a plataforma. Então, nós vamos trabalhar com todos os tipos de mídias, sabe? É realmente uma falha, foi uma falha grande, a gente não ter feito isso desde o início. Porque como a plataforma é muito evolutiva, você vai pensando na questão de estar trabalhando, de estar coordenando algumas coisas, e a comunicação ela ficou realmente com essa lacuna, ficou com esse gargalo. Mas você pode ter certeza que até o final do ano, nós estamos emplacando aí de ponta a ponta com a plataforma AgroBrasil Mais Sustentável. Mas uma vantagem, eu acredito que também é assim, hoje, gente, assim, até porque eu pesquisei aqui. Então, assim, se vocês colocarem simplesmente plataforma AgroBrasil, o primeiro site que vai vir é o do gov.br. Então, assim, já é o primeirinho em cima. Depois já vem agrobrasil.agricultura.gov.br, que é o AgroBrasil Mais Sustentável. E mais abaixo vai vir a AB mais S da plataforma também. Então, assim, e vem sites que são de notícias, que vem falando sobre isso. Aí vem o SERPRO, por exemplo, a agência Gov falando. Então, assim, estão com notícias atualizadas, tem muito... Então, assim, como é que é o nome do site? Gente, se vocês só colocarem plataforma Agro Brasil, vai direcionar, assim, direto. Então, assim, vão lá, pesquisem, acessem. O mapa também. Você entrar no site oficial do mapa, na parte onde tem o Plano Safra, logo após o Plano Safra, tem o site da plataforma. É só entrar com o GovBR, você coloca o seu CPF, o CNPJ, você entra, a única coisa que você precisa é colocar o CPF, o CNPJ e também o número do CAR. Isso aí é até uma coisa que a gente está trabalhando, na verdade o SERPRO, para que isso seja automatizado, porque cai exatamente naquilo que a gente estava conversando, às vezes uma vírgula que você coloca errado, um número que você aí dá no CAR do vizinho, né? Aí você não consegue qualificar, ou então aparece que você não tem o CAR. Então isso é uma coisa também que a gente está tentando fazer de forma automatizada junto
CPF, né? E fazer com que isso não precise, que ele não precise digitar o número do carro. Que ainda Mas precisa. esse olhar que vocês estão tendo, eu acredito que realmente em um curto espaço de tempo agora a gente vai começar a colher realmente esses frutos, porque precisava, né? Era realmente algo que o produtor merecia, né? Para fazer, melhorar a gestão, melhorar. E o legal é porque vai fazer um benefício que é para todo mundo, né? Diminuir então é um muito pouco de burocracia e de trabalho, né? Mas você fala... Todas as cadeias produtivas para todos os produtores. Você tinha dito, Silvia, que você diz que tem pouca adesão de mulheres. Claro, a maioria dessas propriedades que já estão inscritas na plataforma, né, que já estão ancoradas na plataforma, tem a mulher, mas ela não vai aparecer como proprietária. Então, assim... Sim. Você usou para dizer quem é a mulher que administra, né? Aquela propriedade, como foi o caso da Cláudia, que você comentou, que teve a fala dela aqui no dia que você estava. Então, essa mulher que não está também prestando atenção e que eu achei interessante. Falei, cara, a mulher é o trem que mais presta atenção, tem uma novidade, ela já está sabendo, ela já vai correr para fazer. Mas eu acredito que agora, com toda essa divulgação que vocês estão fazendo aí, vai aumentar. E aí até para nós termos noção de quantos por cento de propriedades são administradas única e exclusivamente por mulheres. A gente sabe que tem várias propriedades que são... pelo próprio IBGE, na verdade, é a maioria, né? Do gado até 52%. A questão da mulher administrar, mas muitas vezes a propriedade está no nome do pai, está no nome do esposo, está no nome do sogro. E mais quem... Menos o nome dela. Exatamente, menos o nome dela. Mas ela está lá colocando as coisas no lugar, né? Porque... Se fosse diário. E a mulher tem um outro olhar. No dia da palestra da Cláudia, a gente vendo assim o capricho que ela tem, né? De tudo muito limpo, com flores. Eu digo, se fosse homem, ele já não ia ter. Não. O homem é muito operacional só. O homem é dependente da mulher, não tem jeito não. Desculpa, eu não vou falar nada, mas eu sempre escuto assim, quando tem que assinar algum documento. Qual que é a minha senha do Gov mesmo? Clássico. Eu olho e falo assim, bota o teu rosto de novo, perdeu. Eles já não chegam a decorar as minhas senhas. Mas é desse jeito. Silvia, o que nós não falamos, ou que, independente da gente também não ter perguntado, não ter falado, que a gente não conheça, mas que você gostaria de trazer aqui para a mesa, né, para a pauta, ou nós conseguimos aí ter uma visão geral do teu trabalho, né, do trabalho que a tua coordenação vem fazendo através do mapa para o Brasil, para os produtores? Fique à vontade. Não, eu acho que vocês foram muito pontuais, muito assim, cirúrgicas. Vocês são duas mentes muito precisas e que precisam realmente estar conosco, porque são vocês que fazem essa diferença, são vocês que trazem o outro olhar. A gente, quando está numa certa posição, muitas vezes você está muito focado só naquele direcionamento, mesmo tendo que ampliar esse olhar, mas é vocês que puxam a gente, vocês é que trazem, olha, como é que está essa situação, como é que a gente pode melhorar, o que você acha disso? Então, eu acho que vocês cercaram, vocês estão muito espertos, viu? Acho que trazer vocês para cá. Aceitamos. Porque vocês foram assim de uma ponta a outra, então começaram e findaram assim com chave de ouro. Eu só tenho que agradecer e parabenizar esse trabalho que vocês estão fazendo, que é tão primordial. É o trabalho que eu acho que eu tenho certeza que muitas vezes chega muito mais do que a gente que está aqui tentando fazer e levar por nossa conta própria, né? Vocês estão ali com uma vasta gama de informações e
de forma dinâmica, leve, e que isso aí só contribui para o crescimento, para as informações, e é isso que a gente precisa. A gente precisa informar. Quem somos nós sem a comunicação, né? Exatamente. Hoje nós estamos numa era muito melhor do que há muitos anos atrás, a questão de ter a mulher à frente de muitas coisas e principalmente ter voz, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui. Dar voz e ter voz, que é muito importante. Então, eu acho que o que nós colocamos aqui foi satisfatório dentro do meu ponto de vista agronômico e de mulher, de comentarista. Eu acho que vocês foram brilhantes nas colocações. Só tenho a parabenizar. Muito obrigada. A gente Nós é que agradecemos, né, o teu tempo. A gente sabe que não é fácil, o tempo é complicado, ainda mais trabalhando sempre. Mas a gente agradece. Eu acredito que todo mundo que vai acompanhar esse episódio vai, com certeza, pelo menos dar um Google aí não é possível, né, gente? Plataforma Agro Mais, tem que botar isso, entrem, se cadastrem, façam, não tenham medo, a plataforma, ela não vai denunciar vocês, olha, ali, ó, tem gente que tá com eu, não, de Na jeito verdade, você já se denunciou faz tempo, se for o caso. Porque o GPS tá lá, te monitorando faz tempo. Não, e a gente agradece, né? Quem não lembrar, gente, é só lembrar de nós, da rede Agro Mulher Mais. Exatamente. Você tá vendo que tá tudo interligado, né? Não é à toa, nada à toa. Então, assim, Silvia, mas foi um prazer. Gratidão, um chama na botina pro pessoal do Ministério da Agricultura e Pecuária, que para nós a gente tem um carinho muito grande por esse ministério. Então, chama na botina para vocês de coração. E muito obrigada mesmo, tá bom? Beijão. Deixa só as redes sociais, Silvia. Quais são as tuas redes sociais, a do Ministério? Fica à vontade. Como diz a história, pode vender o peixe. Aqui pode vender o peixe à vontade. Não, nós temos o Instagram oficial do MAPA, né? Todas as novidades de lançamento, de mercado, tanto da área animal quanto vegetal, tá lá no site oficial do MAPA, no Instagram. E no site oficial também, né? Vocês podem ir. O meu Instagram é Silvia Oliveira Bento. Se quiserem fazer alguma. Eu poderia ter deixado, né? Tem o meu e-mail também, se vocês quiserem, que é o silvia.bento@agro.gov.br. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, envie, que nós estamos aqui para trabalhar para vocês e por vocês, certo? Todas essas informações que a Silvia citou, a gente vai também estar com elas na bio, né, dos vídeos, das informações aqui desse episódio, e vão estar acessíveis, assim como também a plataforma Agro Brasil. Então, assim, eu tenho certeza, como a Lara falou, que não é possível que não vão dar um Google, né, e pesquisar. Mas eu acredito que realmente o que é importante nesse processo é que a gente realmente consiga, e a gente fala aqui, eu uso muito essa expressão aqui, Silvia, que a gente planta sementinhas. Assim como você fez lá na latinha, lá quando você era jovem, né? Ainda é uma jovem. E é isso, a gente está aqui para plantar sementes. E a gente tem certeza que muitas delas vão realmente vingar, né? Vão crescer, vão frutificar. E é sobre isso, né? Acho que o nosso trabalho é esse, é de fazer com que pelo menos uma pessoa escutar, uma pessoa acessar, vai estar valendo, porque com certeza essa também vai multiplicar, né? Então, mas com certeza, né? Literalmente falando da Rádio Peão, muita gente que escuta o programa Nas Fazendas, né? A gente sabe que tem. Sim, nós temos muitos fãs aí, sabe, Silvio? De repente vai chegar e falar: olha, eu escutei um tal negócio, a fazenda aqui já tá, chegar pro gerente, pode administrar e falar: ó. Já acessa a plataforma, dá uma olhada lá, né? É isso. Estou falando, vocês são os nossos porta-vozes, vocês vão fazer essa ponte entre o MAPA e o produtor, né? Amém. De uma forma geral, seja ele produtor ou produtor. Então a gente só tem que agradecer e, assim, realmente fazer jus, né, para que outras pessoas tenham essas iniciativas, né? A gente
Todo mundo tem seu lugar ao sol e todo mundo, eu acho que tem que trabalhar em união em prol de um Brasil mais sustentável, um Brasil melhor para todos, né? Maravilha. Silvia, um Chamanabutina especial para você. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu amei. Que bom. E pra gente também. Foi ótimo. Muito obrigada e até a próxima. É isso, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fica com Deus. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas. Foca em trazer um toque de satisfação e estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.